Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti Shantiam, Namastê. Nós damos continuidade à nossa aula de ontem. Nós estávamos vendo, né, a respeito do Yani, e o fato de que o Yani ele é livre e independente, né? Então, ele é livre da ignorância, e ele é livre, né, das bengalas e das muletas, né, que, em geral, o Yani se torna, né, dependente. Né? Então, o Yani se liberta de tudo isso. Né? Fundamentalmente, ele também, a nível mais profundo, ele é livre das experiências, né, do Jiva. Né? O agente, o instrumento de experiência, essa entidade, Jiva Atma, ele experiencia prazeres e dores. E o Yani é dito haver uma equanimidade a respeito de prazeres e dores. Então, ele é livre do campo, ele é livre da configuração, ele é livre do Parabdha Karma. O Parabdha Karma chega e ele tomou uma vacina que imuniza ele contra os resultados, né? Os Parabdas, né? Contra as circunstâncias, né? Sejam elas negativas ou positivas, né? Aí as pessoas dizem, opa, não, eu não quero ser imunizado contra os prazeres da vida, eu quero ser imunizado somente contra as dores, né? Aí o Shvara vai dizer, não, a minha vacina, ela é toda inclusiva, ela vai imunizar você de todas as experiências, sejam elas punya e papa. Mas como assim? Não, você vai se tornar, né, um indivíduo, né, identificado com a sua natureza, testemunha, consciência, né, que, de certo modo, vai fazer de você imune aos prazeres e à dor. Mas como assim? Eu adoro a alegria, a felicidade. Não, você vai experimentar uma felicidade que é muito mais refinada, muito mais sutil. Você vai experimentar um shanti, uma paz, um contentamento, né, que não depende das circunstâncias, não depende do sucesso, né? Não depende do haver aquilo que você deseja ou evitar o que você teme. Né? Então, você vai, sim, somente então desfrutar do Yana Ananda, né? Que é o Ananda derivado do conhecimento, não das circunstâncias. Conhecimento a respeito de quê? Da minha natureza já plena e satisfeita. Como eu compreendo a minha natureza sempre plena e satisfeita, eu experimento este Ananda derivado do Yana, né, Yana Ananda, né, que neutraliza como se diz, se sobrepõe aos anandinhas da vida, sempre que as circunstâncias são favoráveis. Os anandinhas da vida, quando as circunstâncias são favoráveis, ele é cheio de defeitos, cheio de limitações, entre elas, né, o fato de que o Punya chega e, quando ele chega, ele já começa a se transformar em algo diferente, porque tudo se modifica. Né? Mas o conhecimento é aquilo, né, o conhecimento a respeito de sua natureza plena, inteira, completa, Ananda, é aquilo que é sempre bom, sempre o mesmo e sempre presente, uma vez obtido. 2 mais 2 são 4, ele é um conhecimento sempre bom, sempre presente, não sujeito a debates, né, a revisões. Então, ele existe já, né, arraigado na sua mente inconsciente, de tal modo que está ali disponível para você a todos os momentos. 2 mais 2 são 4, eu sou Satya, o mundo é Mithya, eu sou livre e independente do mundo,
E eu sou livre e independente do instrumento, né? Este instrumento corpo-mente, que experiencia o mundo. Por quê? Porque as experiências do mundo, elas se traduzem como experiências de prazeres e dores. E muito frequentemente as experiências de desprazer, elas ocorrem, né? Mais frequentemente do que as experiências de grande satisfação, de grande paz, né? A mente humana, em geral, ela é conturbada, perturbada, né? Disturbada, tentando, né, atrair, né, circunstâncias favoráveis, principalmente num período de Kali Yuga, né? Então, a injeção do Yana, né, a vacina do Yana, irá nos imunizar de ambos, né? Então, o Yana permanece sempre satisfeito e ele age não para realizar uma satisfação, mas ele age a partir da satisfação. Ele não depende emocionalmente do campo, das circunstâncias favoráveis, embora ele dependa, do ponto de vista prático, ele dependa de uma casa, né, de um ou dois pratos de comida por dia, ele depende de obter, né, roupas para não sentir frio, né? Então, aquelas coisas, se você for um sannyasi, você depende de pouquíssimas coisas, né? Porque o sannyasi é aquele que renunciou a todas as comodidades e confortos da vida moderna, né? Ele quer reduzir as suas necessidades ao mínimo, porque quanto mais necessidade eu tenho, mais trabalho eu tenho para produzi-la e mantê-la. Então, o sannyasi é aquele que, de um modo ou de outro, né, se ele genuinamente é um sannyasi, é aquele que, compreendendo o sistema, ele falou assim, opa, estou fora, né? Estou fora. Eu renuncio a quase tudo, vou viver com o mínimo, né? Assim eu tenho a vantagem de não precisar de manter todo este aparato de ganho, né? Porque quando a gente obtém e ganha, o problema não se resolve, porque depois nós temos que manter, né, tudo aquilo, né? A manutenção de tudo isso. O corpo também requer manutenção constante, né? Tá um probleminha aqui, um probleminha ali, então muda o hábito, né, de comer, eu não vou tomar café o dia inteiro, vou comer comidas naturais, né? Reduzir o açúcar, etc. Então, é sempre um problema, né? Até mesmo este instrumento que está sempre sujeito à doença, ao defeito, né? Requer manutenção, né? Que dirá os nossos punhas, né? Os nossos parábadas favoráveis. Ok. Então, fraqueza, usar o mundo, né, como bengala é sinal de fraqueza, não é sinal de força. Usar os outros como bengala é sinal de fraqueza. Depender de fatores externos não é sinal de força, mas é sinal de fraqueza. E esta é uma fraqueza emocional, e ela é causada pela autoignorância, que é a causa de toda a problemática do ser humano. Eu não posso evitar a dependência física que eu tenho do mundo, né? Eu não posso, porque a comida é necessária, isso e aquilo. Eu não posso negar a dependência que eu tenho dos pranas e todo do sistema, né? Que nos foi concedido pelo Criador Ishvara, né? Então, eu sei que eu dependo do Lorde, né? Ah, mas esse Jiva-Atma aqui não é real, é uma mera aparência. Tudo bem, mas esse Jiva-Atma aparente, ele depende do Criador aparente e ele é grato em relação para com o Criador aparente, né? Então, nós somos gratos, né? Porque nós dependemos do Lorde. Quando a gente compreende a nossa dependência, a dependência aparente do Jiva aparente a respeito do Lorde, do Criador aparente, aí a gente entendeu onde existe o lugar para a devoção, né? Para a gratidão,
né? Ah, vai ser grato porque essa coisa não clica para mim. Tinha uma pessoa no Vedanta Brasil no passado que dizia muito isso. Não, mas isso aqui não é real, como é que eu vou ser grato? Então, é o grato, né? Sabendo que tudo isso faz parte de Mitya, mas dentro do Mitya, eu sou grato. Você lembra daquela anedota a respeito de um Swami, né, que ele vivia na floresta com um grupo, né, bom de discípulos, e ele dava satsangs, isso e aquilo, falava de todas essas coisas que nós falamos aqui. Aí, um dia, aconteceu alguma coisa lá e teve um bando de elefantes, né, que saíram batidos, né, e estavam vindo em direção ao pequeno ashram dele. Então, quando eles começaram a se aproximar, com toda aquela barulheira, né? O chão tremendo, né? O primeiro que saiu batido foi o Swamiji. Então, ele saiu batido, ele era o líder do grupo, todos os outros saíram batidos, né? E aí o Swamiji foi o primeiro que subiu numa árvore e se protegeu dos elefantes. Aí, depois que tudo passou, os discípulos ficaram um pouco decepcionados com o Swamiji, com o Guruji, falaram assim, mas Guruji, você fala todas essas coisas para a gente, que eu não sou o corpo, você não é o corpo, tudo isso aqui é uma ordem aparente, é Mitya, né? E eu sou Satya, etc., etc. E você, né, faz um papelão desse, né? Que vexame, né? Aí ele falou, não, você não entendeu nada a respeito dos ensinamentos, né? Aquilo ali foi o Swamiji aparente correndo, fugindo de um elefante aparente e subindo uma árvore aparente, para aparentemente tentar salvar a vida do Guruji aparente, né? Então, quando a gente coloca as coisas em seus lugares, a gente compreende, né, que tudo isso, né, é compreensível, né? Mas a gente não pode negar o fato de que o autoconhecimento ele tem uma resultante, ele produz uma resultante importante, que é a imunização a respeito dessas reações humanas, né? Muito embora exista lugar para uma reação extrema como essa do Swamiji, porque aí aquilo ali é intrínseco na natureza humana, né? A vassana por procriação e sobrevivência, né? Então, o cara sair correndo para se proteger, tudo bem. Depois ele fala assim, por que eu estava correndo? Ah, é uma vassana antiga, é uma vassana da sobrevivência, entendeu? Pode acontecer também isso, mas isso não significa que o Yanni não esteja imunizado a respeito dessas adversidades, né? Me lembra também do Ramesh Balsekar, quando o filho dele teve um acidente de carro e faleceu, ainda jovem, a notícia chegou para ele, e quando tinha uma pessoa que eu conhecia não pessoalmente, né? O Liquorman, o Liquorman estava na casa do Balsekar, no apartamento do Ramesh Balsekar, onde eu e a Silvia estivemos 2 vezes, e quando o Balsekar recebeu aquela telefonada, ó, um acidente de automóvel, o seu filho e a família faleceu, né? Então, ele disse que o Balsekar, ele teve um choque, começou a chorar, chorou por alguns minutos, aí depois ele se recompôs e ele nunca mais tocou no assunto. Ele fez o que precisava ser feito, né? Mas ele não precisou mais abordar o assunto. Mas a primeira reação foi uma reação de choque, né? Natural, né? Lá no fundo existia um apego por uma outra configuração aparente, assim chamada meu filho, que, né, morreu, né? E aí aquela raiz, aquela vassana arraigada de associação e apego, ela vem à tona, ela se liberta e imediatamente o autoconhecimento ele permite ao Iene de se recompor e não sofrer com nada disso, né? Portanto, a dependência física, ela não causa samsara, a dependência emocional, sim. E, portanto, não há tal dependência. Portanto, o chá quente esquenta. E, portanto, não há tal dependência.
Apenas karma pala asangam. Tendo desistido dos frutos da ação, eles esperam um resultado particular para a ação, porque toda ação é uma ação planejada e você tem que projetar e planejar adequadamente. Então, ele espera os resultados, mas não está preocupado com os resultados. A expectativa é uma coisa, a preocupação é extremamente nociva. A gente se prepara, a gente planeja, né? Mas a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa de perder o sono de noite, a ansiedade, a expectativa, né? Não, o Yanni é aquele que compreendeu que, muito embora eu tenha alguns, né, alguns projetos, alguns objetivos, e eu vivo, né, como um grihasta Yanni, né? Então, eu simplesmente vou fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu sei que os resultados das ações pertencem ao campo Ishvara, né? E eu não estou preocupado a respeito disso. A preocupação é baseada, né, na antecipação, na expectativa e na antecipação. Preocupação é extremamente nociva. Toda vez que nós estamos preocupados, a nossa qualidade mental, intelectual é comprometida, e vocês sabem disso, né? Tem uma passagem aqui que eu gosto muito, né? Uma fala do Swami Dayananda, né? Ele apresentou essa fala, né? Na verdade, eu não ouvi essa fala dele através do Swami Paramarthananda, né? Mas o Paramarthananda sempre faz referência, né? Ele disse: o sucesso na vida nada mais é do que a preparação para o fracasso. Então, o que é o sucesso? O sucesso é fracassar e ainda assim permanecer tranquilo, equânime e equilibrado. Então, como é que você vê se uma pessoa é uma pessoa de sucesso? Você vê quando ele fracassa e ainda assim ele permanece, né, muito elegantemente equilibrado, psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente equilibrado, né? Ah, não, é a pessoa que corre atrás e faz e acontece. Tudo bem, aquilo ali é um sucesso, mas não é um grande sucesso, na verdade, nada fracassa mais do que o sucesso, porque quanto mais nós temos sucesso, mais nós constatamos que nada, nenhum ganho neste mundo irá realmente me satisfazer. Então, o fracasso que vem depois de cada um desses anandinhas dos sucessos, ele vai se acumulando, né? Um homem que está bem preparado para o fracasso é uma pessoa de sucesso. Portanto, devo perguntar: que preparação eu preciso? Que preparação eu criei? Que preparação eu tenho? Existem preparações e preparações e preparações, né? Existem preparações do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico, material, do ponto de vista emocional, psicológico e, principalmente, a preparação espiritual, né? Então, se eu estiver bem preparado em todos esses níveis, mas principalmente do ponto de vista psicológico e espiritual, aí eu sou uma pessoa, né, forte e capaz de encarar os trancos da vida, né, sem perder o equilíbrio. É uma mente saudável, uma mente bem preparada, uma mente, né, bem forte, né, equilibrada, né, essa força mental, emocional, é uma mente imunizada. Ela recebeu a vacina do Yana e ela está imunizada contra o quê? Contra o samsara, o sofrimento psicológico experimentado pelos seres humanos. Assim, o Yanni realiza as suas ações. E qual é a condição do Yanni? Tal Yanni é praticamente livre das ações, e praticamente é como ele não fizesse ações, tanto no sentido filosófico quanto no sentido psicológico.
Ambas as maneiras você pode constatar. Do ponto de vista filosófico, o Yanni, ele faz, mas ele está talmente identificado com o princípio consciência, testemunha, que não faz nada, que ele sente, ele obtém o benefício, esse sentimento, essa sensação de que eu não faço nada, eu sou a testemunha, né, que observa as ações e seus resultados, né? Então, do ponto de vista filosófico, ele é livre das ações, e do ponto de vista psicológico também, porque é aquela história que eu abordei ontem em relação à colocação do Marcelo. Do ponto de vista filosófico, a minha natureza é a carta, eu não faço nada, né? Sou livre. Livre a respeito de todas as ações, porque elas pertencem à minha natureza inferior, né? Mas do ponto de vista prático, psicológico, mental, emocional, o Jiva Atma também é livre das ações e seus resultados na medida que ele compreende o sistema Ishvara Jiva Jagat e compreende que todas as ações elas são possíveis através desta configuração de fatores imensamente diversos, né? E os resultados ainda mais. Não existe uma ação nossa que seja possível, independentemente de tantos outros fatores, entre eles a nossa saúde física, né? Se a gente perde a saúde física, a nossa ação, no minuto seguinte, já não é possível, né? Então, do ponto de vista psicológico, né, ele também se liberta através da compreensão de Mithya, a compreensão de Ishvara Jiva Jagata, as leis que regem esta ordem aparente, né? Então, ele vive no mundo, mas ele é livre emocionalmente, psicologicamente. No sentido filosófico, ele está livre da ação porque ele se lembra que eu sou a carta, eu sou o Atma superior. Ele não se identifica com o ator. Este é o significado filosófico. Psicologicamente, também podemos dizer que ele é livre da ação, porque essas ações não são mais um fardo. O fardo das ações depende da minha identificação como o ator. Então, eu sou o fazedor e o desfrutador, e a ação é uma dificuldade, é uma coisa pesada, porque eu tenho que me esforçar para colocar ações adequadas, né? Tentando superar as limitações, né, das nossas ignorâncias a respeito do que é Dharma e o que é Dharma, né? E aí eu já estou colocando ações, né, com uma mente em tensão, uma mente em ansiedade, né, etc, etc. Mas não é o caso do Yanni. O Yanni, ele coloca a ação, né, de modo leve. Para o Yanni não é um fardo. Ele não passa noites em claro pensando qual é a ação melhor, né? E o quanto responsável ele é por essa ação, no sentido da resultante, fracasso ou sucesso. Em poucas palavras, a ação não é um fardo para ele, porque ele não se identifica com o fazedor e o desfrutador dos resultados das ações, né? Ainda assim, ele observa o Dharma, ele coloca as ações dentro do possível, né, em harmonia com as leis, de acordo com a sua compreensão dessas leis do Dharma, do Karma, né? E essa é a diferença. Então, nós passamos para o próximo texto. No qual, como sempre, o Swamiji faz uma breve revisão, né, o resumão. Ele volta a falar sobre a ação e a inação, né, dependendo, o que neutraliza a problemática tanto da ação como a inação é o autoconhecimento. Mas se o indivíduo é autoignorante, a ação representa um problema e a inação também representa um problema, né?
porque ele vai agir com o sentimento de ser o ego, o ahamkara, o fazedor da ação, ele vai estar cheio de ansiedade, expectativa, vai se frustrar mais frequentemente do que não, né? E aí ele fala, não, eu cansei dessa história de ação, eu ouvi dizer que eu sou a carta livre das ações, eu ouvi dizer que essa turma que usa esse vestimento, né, laranja, eles não fazem quase nada, então eu vou simplesmente parar de fazer ação, vou viver na inação, que é a minha real natureza. Então, a inação para o Aniani, para, né, o indivíduo sob o efeito da auto-ignorância, representa um grande problema também. Então, ele não consegue nem agir com satisfação, nem desistir da ação sem gerar encrenca, né? A vida se torna um problema porque ele fez uma confusão total a respeito do karma, a respeito das ações e seus resultados, a respeito dos seus papéis sociais e a respeito dos ensinamentos revelados pelo Lord Ishvara, a respeito de Satya e Mithya. Ele confunde Satya com Mithya e Mithya com Satya. Então, quando um Aniani está vivo, ele pensará que abandonar todas as ações será liberdade. Por quê? Eu sou livre como a consciência. A consciência, ela não faz nada. Então, eu abandono as ações, eu vou me tornar um indivíduo livre, né? Aí, um exemplo mais típico não, agora eu não posso, né? Mas eu vou curtir a minha liberdade quando eu me aposentar, né? Então, quando eu me aposentar, eu vou ser livre. Vou ser uma pessoa extremamente feliz, viajando pelo mundo, etc, etc, né? Se a pessoa tem dinheiro, ela viaja um pouco, depois ela vê que as viagens também não satisfazem, né? Ela continua, né, sendo aquela pessoa miserável. Antes era miserável porque tinha que trabalhar. Agora é miserável quando faz férias também. Poucas pessoas se dão conta, né? Então, ela está num beco sem saída, né? Ela pensou que quando ela parasse de trabalhar, ela seria feliz, e agora que ela se aposentou, ela está ainda infeliz. Aí o que ela pensa? Hein, Felipe? Ela pensa em iniciar um trabalho novo, iniciar uma empresa nova, né? Porque a ação não me satisfaz, mas a inação me satisfaz menos ainda, então ele acaba, como a gente diz na gíria no Brasil, eu vou arrumar um bico, agora que eu estou com a idade de 65, 70, eu vou arrumar um bico e vou trabalhar por 10 anos. Ele morre no bico, né, Marcelo? Ele morre... Bico do urubu ele fica. Ele morre de bico, né? Doença nova. É como que, quando ele está ativo na sociedade, ele pensa que a não ação é muito melhor, mas quando ele está ativo, ele pensa que a ação parece melhor, ele está totalmente confuso. Portanto, Krishna quer dizer que o problema não está nem na ação e nem na inação, o problema está na auto-ignorância e no autoconhecimento. O problema está na ignorância, né, espiritual, como eu frequentemente coloco, e na sabedoria espiritual, a solução. Enquanto você não resolver o problema da ignorância, se você também estiver ativo, que é um problema interno entre aspas, né? É um problema intelectual, digamos assim, né? Enquanto você não tiver essa sabedoria espiritual, você não resolve esse problema. Assim, se você estiver ativo, você terá problemas. Se você estiver passivo, você também terá problemas. O tipo de problema será diferente, né? Quais são as diferenças entre os dois tipos de problemas, né? Quando você está no mundo, você está muito ativo, você fica pensando, porra, se eu parasse com todas essas atividades, eu seria feliz.
Então, eu estou tendo um problema agora, porque eu sou muito ativo no mundo, um problema devido ao excesso de Rajoguna me condicionando. Então, eu experimento estresse, né? Expectativa, ansiedade, né? Então, todas essas características, né, de uma pessoa muito ativa, né? Então, não, aflição, eu vou acabar tendo um ataque do coração deste modo, né? Aí, o que eu faço? Eu vou passar para a inação, eu vendo tudo, paro tudo e vou para a inação. Então, o problema vai continuar, mas ele se exprime, ele se manifesta de modo diferente. Você vai experimentar, em vez de um excesso de Rajoguna, um excesso de Tamoguna, e você vai se sentir o quê? Deprimido, que é um outro problema, né, Marcelo? Nunca se preocupe de mudar as circunstâncias externas através da ação ou inação, mas desenvolva esta sabedoria. Você tem que obter esta compreensão a respeito desses ensinamentos revelados, a compreensão a respeito de si mesmo, em sua natureza superior, como em sua natureza inferior. Conhecimento completo, sabedoria completa. Somente esse conhecimento completo resolverá todos os seus problemas. Você entende, Felipe? Portanto, quando uma pessoa obtém esse conhecimento completo, ela pode permanecer um grihasta ativo, né? Eu sou um dono de negócio, eu sou um chefe de família, uma mãe de família, uma dona de negócio, né? E eu não preciso mudar o meu estilo de vida, porque eu nasci assim, me desenvolvi assim, né? Eu obtive o autoconhecimento, eu internalizei esta sabedoria espiritual, eu sou uma pessoa livre, né? E eu, né, vivi com esse estilo de engajamento social e atividade social, eu não preciso mudar, eu permaneço ativo. Por quê? Porque eu sou liberado, apesar do meu estilo de vida. Por outro lado, se o indivíduo é um sannyasi, que não faz quase nada, né? O sannyasi tem que tomar muito cuidado, porque a inação pode, né? Ela pode, né, produzir um excesso de tamoguna. O objetivo da inação não é converter, né, Rajoguna em Tamoguna, mas Rajoguna em Sattvaguna. A inação de um sannyasi genuíno é uma inação de alguém muito alerta, né, muito claro, muito contemplativo, né, muito meditativo, que está trabalhando, né, sobre as luzes dos ensinamentos vedânticos a respeito da sua real natureza, sempre livre e independente, né? Então, são duas coisas distintas, né? Então, o sannyasi também, ele não precisa, né, de mudar nada. Não, eu sou um sannyasi, né? Eu cheguei, eu no início era um pouco tamásico, de repente, por isso que eu escolhi esse caminho do Sannyasi Ashrama. Aí depois, dentro do Ashrama, eu fui desenvolvendo Sattvaguna, e agora eu obtive esse conhecimento espiritual, ele está bem firme, bem internalizado. Será que eu preciso mudar tudo isso? Não, não precisa mudar nada, né? Por quê? O ponto aqui é o autoconhecimento. Seja como um dono de negócio, seja como um empregado de uma empresa, ou seja como um sannyasi na floresta ou no ashram. A liberdade, a independência, ela é a mesma, né? Um engajado em uma sociedade e o outro que renunciou à participação na sociedade já do início, né? Portanto, o seu estilo de vida, o ashrama, não determina, não condiciona a liberdade e a escravidão. Isso aqui para desmistificar aquela história de que você, para realmente ser um Jnani, você tem que usar roupas amarelas, laranjas, como aquela moça me disse, eu contei a história de ontem, né? Ah, você pode vir amanhã com roupas amarelas? Então, para desmistificar tudo isso,
O conhecimento é tudo. O conhecimento liberta, o autoconhecimento liberta, independentemente dos seus vestimentos. Portanto, aqui nesses próximos versos, Krishna quer falar tanto do Grihastha Yani quanto do Sannyasi Yani, né? Ele vai colocar os dois para ver se a gente acaba com essa confusão, principalmente a galera que está muito envolvida com a cultura védica hindu indiana, né? Portanto, no verso 20, nós vimos que Krishna falava sobre Yani sempre satisfeito, livre e independente. Este é o Grihastha Yani, né? Portanto, esse Grihastha Yani é sempre realizado, é sempre feliz, contento, pacificado. Não por causa das ações da empresa, né, e suas interações familiares, deveres, obrigações, mas ele é realizado porque a realização é a sua própria natureza, né? O contentamento é a sua natureza. Você é contente? Quando é que a gente é contente? Vamos tentar compreender o contentamento. A gente está contente quando a gente está satisfeito, né? Quando a gente está satisfeito, é quando a gente diz assim, não, estou satisfeito. Estou satisfeito significa eu não preciso de mais nada. Não tenho nenhum desejo por mais nada. Neste momento, eu estou plenamente satisfeito, né? Então, eu estou realizado porque esta é a minha natureza. Eu estou sempre contente e satisfeito porque eu compreendi a minha natureza plena, não dual, a única realidade. Portanto, na minha mente não existe mais espaço para imaginações ou projeções de que eu preciso isso ou daquilo para ser feliz, contente, né? E experimentar a paz e a alegria. A minha paz e alegria é derivada de onde? Do meu conhecimento a respeito da minha natureza, sempre pacificada, sempre, né, satisfeita e contente. Então, as ações não servem o propósito de produzir essa satisfação, né? O Grihastha Yani, ele age simplesmente porque o Jiva foi desenhado, criado, né, para responder aos estímulos do campo de acordo com o seu programa, de acordo com a sua natureza aparente. Ele fará os seus papéis, os seus deveres, uma onda após uma onda, como as ondas do oceano, né? Então, a vida parece ser uma infinidade de coisas que precisam ser resolvidas, né? Às vezes eu me pergunto, putz, se eu vim para cá para ficar o mais inativo possível, né? Mas não tem jeito, no momento que você compra 2 galinhas, elas já dão um trabalhão, né? E aí as pessoas me dizem, você precisa de uma vaca, eu estou resistindo, a vaca vai dar mais trabalho ainda, aí você vai precisar de um cachorro, nossa, o cachorro é a coisa mais carente, sempre pulando, querendo atenção. Aí eu fui na internet, comecei a procurar um cachorro mecânico, um robô, mas é caríssimo, né? Então, a gente tenta parar de agir quando a gente tem essas ideias de assim, nossa, é muita atividade, né? Mas a gente tem que compreender que a vida nada mais é do que estímulo e resposta aos estímulos da vida. E você, a sua atitude, né, é aquela de cumprir os seus papéis, os seus deveres, sempre lembrando da sua natureza já contente, alegre e plenamente satisfeito. Porque é uma onda depois de uma onda de situações e problemas para serem resolvidos. Essa paz, este contentamento e esse descanso não deve ser procurado após o cumprimento das ações e dos deveres, mas durante e apesar dos cumprimentos dos nossos deveres. E isso é o que o Grihastha faz. O Grihastha Yani se refere, né?
Nós estamos abordando os dois tipos de Yanni. O Yanni que abandonou a interação com o mundo e o Yanni que permaneceu engajado com o mundo, né? Então, esse grihasta, ele age, mas ele é praticamente livre das ações devido ao autoconhecimento. As ações não são um fardo. Aí o Swamiji conta aquela história, né? É como as ações e seus resultados, né? É comparado aqui, em analogia, a um sapato. Quando o sapato se encaixa, né? E é um sapato de qualidade, né? Se encaixa bem no seu pé, você nem sente a presença do sapato, né? Agora, se você usa um sapato, né, de baixíssima qualidade, ainda por cima um número inferior ao seu número, né, você vai sofrer muito, você vai sentir o sapato, a sua mente vai estar o tempo todo no mantra sapato, 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 né? Então, é como se as ações, né, elas fossem um sapato apertado ou um fardo que a gente está sempre pensando como me livrar desse sapato, como me livrar dessas ações, como me livrar dessas ações, né? Então, esta é a analogia. Mas, se as minhas ações são bem resolvidas através deste conhecimento espiritual, né? Então, eu nem noto que eu estou agindo, né? Do mesmo modo que eu nem noto que eu estou usando um sapato. Tamanha a perfeição do meu sapato, né? Então, o Yanni, ele age ou não age? Né? O Grihasta Yanni. Ele age, mas ele nem se sente o ator de suas ações, aquele ego, aquele sentimento, eu sou o fazedor e o desfrutador dos resultados, ele não é ali condicionando as ações do Yanni. É aquilo que faz o sapato ficar apertado, a ansiedade, as expectativas, as frustrações, né? A tensão a respeito do sucesso e o fracasso. Aí o Swamiji aqui, ele fala uma história do Mula. Mula é um personagem que existe dentro, eu não sei de onde que surgiu o Mula, o nome completo do Mula é Mula Nasruddin. Ele aparece em algumas escrituras, sempre fazendo piada, né? Que nem nós, eu quando era garoto, as piadas nossas eram a respeito dos portugueses. Não tem nenhum português aí na aula não, né? Mas vocês lembram disso, né? Ah, português, isso e aquilo. E em cada lugar do mundo que você vai, eles fazem piadas em relação a outras pessoas, né? Outros povos, né? Então, o Mula Nasruddin era aquele personagem em que a escritura faz piadinhas a respeito dele para fazer os ensinamentos algo mais leve, né? O Mula Nasruddin costumava usar um sapato muito, muito, muito apertado. Então, alguém perguntou para ele, por que você usa esse sapato apertado? Você está sempre sofrendo ele? E ele respondeu, eu gosto assim para obter o prazer da remoção quando eu chego em casa à noite. É um prazer orgásmico, né? Você lembra daquele grupo? Porque no mundo moderno existem todos os tipos de gurus, falsos gurus, né? Ou coisas do gênero, né? Então, tem um guru que costumava ir para a Índia, onde era mais fácil conseguir clientes, e faziam uns, como se diz, um workshop, um retiro grande de algumas semanas, né? No qual dizia que você vai se libertar aqui, você vai experimentar um orgasmo perfeito, né? E aí todo mundo, né, gostava do marketing, dizia, eu vou lá. Então, uma semana de um Ananda, né, é incalculável, né, que vai me estabelecer
numa condição constante de felicidade, uma vez eu compreenda realmente a natureza deste Ananda, né? Eu vou experimentar este Ananda todos os dias, né? Aí eu tenho que me abraçar, me agarrar neste Ananda, né? Aí, quando ele chega lá e as pessoas, ok, então vamos começar. Qual é a sadhana? Qual é a instrução? Ele falou, a instrução é somente uma. Está vendo ali, ó, essas jarras de água? Vocês têm que tomar água, né, continuadamente. Cada um pega a sua jarra e o copo e vai bebendo água. E quando esvazia a jarra, você enche de novo e continua bebendo água. Mas que sadhana estranha é essa, Guruji? Ele fala assim, não, é uma sadhana que eu desenhei pessoalmente, é o meu ensinamento, e você não está vendo ainda o modo qual ela vai produzir esse resultado. Você vai bebendo, mas você não pode ir no banheiro, né? A vontade de xixi, de fazer xixi, precisa ser superada através da sua força de vontade, o seu controle da bexiga, né? E vocês têm que permanecer lá controlando a vontade de fazer xixi, até eu dizer que vocês podem soltar as galinhas. Aí todo mundo lá, né, depois de horas bebendo e sem poder fazer xixi, aí chega um ponto que o senhor G falava assim, ok, liberem! Aí todo mundo se mijava na calça, né? E naquele momento todo mundo experimentava uma Ananda incrível, né? Aí o Swamiji, ok, não, agora são 11 da manhã, então vamos começar de novo, bebe, bebe, bebe. São uma semana fazendo isso para você experimentar esse Ananda. E, naturalmente, né, uma galera enorme, né, seguia esse guru. É Guru Shishyananda, né? É a interpretação equivocada, eles viam os sábios utilizarem o fraldão, ele achava que era para isso. Existe de tudo, cara. Portanto, para um Jnani, o karma não é um fardo. O verso 21, tendo renunciado a todas as posses e tendo restringido a mente e o corpo, ele, o Jnani, permanece livre dos desejos, envolvendo-se em mínima atividade necessária para a manutenção do corpo. Sem apego, ele não incorre no erro. O pecado é um erro, é você errar a marca, né? É você não compreender realmente o que é Dharma e o que é Dharma, o que me eleva e o que me faz declinar espiritualmente, né? Então, é um verso interessante, porque o Swami estava falando aqui sobre o Grihasta, né? Aí ele fala que, tendo renunciado a todas as suas posses, a quem é que renuncia a todas as posses? Externamente, fisicamente, é o sannyasi, né? É o sannyasi. É o Jnani que renunciou, o sannyasi, né? Tendo renunciado a todas as posses, tendo restringido, controlado, regulado a mente e o corpo, ele permanece livre dos desejos, né? Então, está se falando ali de uma força de vontade, de uma renúncia das posses, e ele permanece vigilantemente livre dos desejos. Tem muita conotação de yoga, né? E aí, mais ainda, ele envolvendo-se em mínima atividade necessária para a manutenção do corpo. Isso nos dá ainda mais a sensação que o Swami, que o Krishna Guru se refere ao sannyasi, Jnani, né? Ele faz o mínimo de coisas, né? Ele renunciou a tudo, ele controlou e regulou a mente e os órgãos dos sentidos, né? Ele tem poucas necessidades e ele permanece livre sem apego. Portanto, ele não incorre em pecado, né? Ele não produz mais karma. E aqui o Swamiji, quando eu li isso aqui, imediatamente eu pensei assim, está falando agora do sannyasi.
E aí, quando eu fui ler aqui, e o Swami falou, diz uma coisa interessante. Ele fala, neste verso, Krishna Guru fala sobre um sannyasi yani. Portanto, uma pessoa que não possui nenhuma posse, não possui filhos, esposas, não possui patrimônio, saldo bancário, ele é um sannyasi, um monge, né? E Krishna diz que esta pessoa também pode ser uma pessoa livre, né? A maioria dos observadores acham que você precisa ser um renunciante, do ponto de vista externo, para se tornar uma pessoa livre, o que é um equívoco que o Krishna Guru está tentando, né, resolver, né, esclarecer. Portanto, ele diz, este sannyasi yani renunciou a todas as posses. Ele renunciou a todas as posses, não somente as coisas, mas as pessoas também, aos relacionamentos às pessoas. Tá? Você se torna um ser legalmente morto, não existente. Você não tem mais, né, que fazer declaração de imposto de renda, você não precisa mais de carta de identidade, CPF, nada disso, né? Você não tem associação com filhos, né, parentes, etc. Você morre como pessoa física. Tá? Então, resolve o problema, né, das interações, das responsabilidades, dos papéis, dos deveres. Você precisa renunciar a tudo. Então, todas essas associações foram abandonadas, o que significa que ele está num ashrama do Katurta, que é né, aquele da renúncia total, do sannyasi, né, que é o quarto estágio da vida do indivíduo, dentro da estrutura hindu, né, védica. Então, depois de desistir de todas essas coisas, se uma pessoa sentir falta delas, então ele desistiu, mas ele não desistiu. E Krishna já falou sobre isso no capítulo 3. Ele já falou sobre isso no capítulo 3. Então, aqui ele vai nos lembrar esse aspecto, né, do indivíduo que renunciou tudo do ponto de vista exterior, mas ainda assim ele carregou o mundo e os seus apegos e associações para dentro do ashram, para dentro, né, deste quarto estágio da sua vida. Então, ele não renunciou realmente. A renúncia precisa ser espontânea e natural, genuína. Por quê? Porque ele renunciou, mas ele continua sentindo falta daquelas associações. Então, renunciar fisicamente não adianta. E o Krishna já expôs isso no capítulo 3, verso 6. Tendo restringido os órgãos dos sentidos, já são aquela pessoa iludida que permanece habitando mentalmente nos objetos de desejos, é chamada de hipócrita, né? Um verso forte que aponta para o fato de que essa renúncia precisa ser ela genuinamente, né, estabelecida, né? Você já não tem desejos, ou o desejo é tão pequeno que não, eu sei como lidar com esses como se diz? Resquícios de desejos, né? Não vão me afetar, eu sinto que eu estou pronto para fazer esse passo, eu quero viver a minha vida totalmente focado no meu Nididhyasana, e agora que eu sou um Yana, eu simplesmente sou livre das minhas associações e apegos a nível mental. Externamente, eu já, né, me tornei livre no momento que eu segui este caminho, né? E agora que eu me tornei um Yana, eu sou um renunciador genuíno, né? Mas aquele que renuncia, fugindo do mundo, fugindo dos deveres, obrigações, dos desafios monstruosos do estilo de vida do Grihasta, né? Ele é um hipócrita se ele for para lá como que fugindo, né, do mundo, pensando que a fuga talvez resolva, mas não importa, porque o mundo existe dentro dele, ele está reprimindo os seus desejos pelo mundo, né, devido a uma sensação de fracasso. Quase sempre uma sensação de fracasso, que diz assim, não, eu desisto de tudo isso, mas você só pode desistir quando você realmente
obteve aquele sucesso máximo, né? De compreender que todos os sucessos, eles simplesmente apontam para um fracasso sempre maior, porque nenhum desses sucessos me completa. Então, aquela compreensão, e somente essa compreensão, nada deste mundo irá realmente me resolver, faz do indivíduo um sannyasi genuíno, se ele decidir de deixar o campo das interações, né? Depois de renunciar fisicamente, externamente, o mundo, e ela continua pensando em tudo, desejando, sentindo inveja das pessoas que têm as coisas, que vivem. Ah, você vê, essas pessoas que vêm aqui no Acho, algumas delas têm filhos, têm casa, têm carro, têm isso e aquilo, e eu estou aqui, né? Por quê? Porque eu tenho desejo ainda por tudo isso, né? Então, ele simplesmente ele não renunciou, ele está reprimindo os seus desejos por algum motivo, e quase sempre porque faltou a ele a coragem de realmente, né, reconhecer e assumir esses desejos fortes, né, e entrar no mundão, seguindo as regras e leis do mundo, e dentro do mundo desenvolver a sabedoria necessária para deixar o mundo. Se a gente deixa do mundo como fugitivo, a gente jamais vai ser feliz fora do mundo, né? Entre aspas, fora dentro do mundo. Ninguém deixa o mundo realmente da sociedade e dos papéis sociais que todos nós temos quando inseridos no contexto da sociedade, né? Você entende, Felipe? Não é fácil ser um grihasta. E não é fácil ser um sannyasi, porque não é fácil você deixar, né, deixar a interação com o campo das atividades, né, deixar pela porta da frente, né, realmente sabendo, não, eu já aprendi o que eu precisava aprender como um grihasta. Agora eu estou pronto para deixar, né, este estilo de vida, né, e eu quero simplesmente focar a minha vida, o resto da minha vida, no meu Shravana Manana Nididhyasana, sem que eu precisa lutar contra os desejos que ainda existem dentro de mim. Portanto, a renúncia só tem sentido quando não sinto falta de nada daquilo que eu renunciei, né? Às vezes as pessoas na aula aqui aparecem e dizem assim, não, mas a renúncia é uma opção, renúncia, mas você, para renunciar, você tem que realmente haver alguma coisa. Ah, não, mas eu não quis nada, bababá. Então, mas mesmo que você renuncie, né, as coisas, você tem que renunciar ao sentimento que eu sou o fazedor, as minhas ações, você tem que renunciar a tudo, mas você precisa haver as coisas, você precisa ter agido para renunciar. Se você nunca teve, nunca agiu, então isso não é uma renúncia genuína. E o que ocorre é que as pessoas, saibam elas ou não, elas, dentro delas, elas ainda estão sentindo falta de tudo aquilo, né? Quase que invariavelmente, esta é uma regra, né? Quase que invariavelmente. Então, a gente faz uma pausa, a gente volta daqui a 10, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga,
diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.